Eu sei como é tentar iniciar o Futebol Manager, tentando iniciar um novo save com um time pequeno para levar esse time até a glória, ou mesmo jogar com o seu time de coração, e aí você tem aquela sensação que nada é tão empolgante como era antes. Mas e se eu te disser que o Futebol Manager pode ficar muito mais divertido quando você se coloca em uma situação em que não tem total controle? Tudo ficou melhor para mim quando eu comecei a tentar me desafiar e eu percebi que o foco não era sobre ganhar a qualquer custo, e sim sobre a caminhada que você está percorrendo. Hoje eu vou te mostrar 5 ideias de save e por que sair da sua zona de conforto pode transformar o Futebol Manager num jogo totalmente novo. A primeira ideia de save é quebrar o seu estilo tático. Você vai escolher uma formação que você não domina, por exemplo, 3 zagueiros, jogar com o losango, jogar no 5-4-1 e decide jogar com ela independente do seu elenco. Eu fiz esse movimento no save que eu fiz com o Bahia, onde eu tentei usar a formação 4-4-2 losango e eu gostei bastante. Isso te impõe de cara a se adaptar ao sistema e você vai se colocar em situações que não está acostumado, por nunca ter usado essa formação. Você vai aprender sobre forças e fraquezas e como lidar com cada situação. Você vai ter que, de início, adaptar o seu time ao esquema. Então, se você também não contratar na primeira janela, você vai ter essa dificuldade. E o que você vai aprender no desenvolvimento desse save? Provavelmente você vai ter que explorar alternativas dentro do desenho, utilizando papéis que você não utiliza tanto. E vai ter que também encontrar soluções criativas para jogadores fora da posição, Como eu falei, o seu elenco não vai estar totalmente adaptado, possivelmente, e você vai ter que conviver com improvisações também. E o foco vai deixar de ser achar aquela tática perfeita e passar a ser a aprender e evoluir uma ideia ao longo do tempo. A formação em losango que eu citei, ela é muito boa para esse tipo de save, porque é uma formação que tem coisas boas, mas também tem coisas bem complicadas, ainda mais nesse Futebol Manager 2026, que o jogo pelas laterais está tão agressivo, Então imagina as dificuldades que você vai se impor e vai ter que lidar com tudo isso, e com certeza você vai extrair aprendizados desse save. A segunda ideia de save é o Moneyball, Essa eu vou dizer que não é fácil. Eu estou passando pelo Figueirense, com essa experiência de contratar jogadores apenas por estatística, Você se limita então, Você fica bem limitado, já que você não tem os atributos, Mas você não precisa ocultar todos os atributos. Apesar que eu acho que jogar utilizando a skin Mustermann, por exemplo, vai acelerar o seu aprendizado. Mas você pode ocultar por algumas temporadas ou trabalhar com eles à mostra, dando menos peso a atributos, tentando focar de fato nas estatísticas, E você joga como se fosse um departamento de análise de dados real. Dá para fazer isso usando dados in-game, não precisa utilizar planilhas se você acha isso trabalhoso. Dá para fazer sem tanto aprofundamento, trabalhando dados como expectativa de assistências e gols de maneira mais superficial dentro do game. E para quem está no FM26, isso está um pouco mais limitado para contratar jogadores, porque não tem essa possibilidade dentro do jogo, mas você pode também jogar com esse foco no seu elenco e na central de dados. Os dados estão lá, E por que sai da sua zona de conforto, Porque sem atributos, cara, o seu chão cai, Você não tem mais aquilo que sempre se escorou, E confiou para contratar jogadores. E você acaba aprendendo a avaliar jogadores além dos atributos, descobre talentos também improváveis, que você jamais ia contratar da maneira tradicional, Você pode achar jogadores que estão se destacando e a preços acessíveis, E encontra também jogadores com potencial oculto que estão sendo vítimas de um contexto ruim da equipe que está jogando e também a preço bem acessível. As suas instruções táticas e instruções dos jogadores podem ser impactadas por essa análise. Você acaba utilizando algumas coisas como rematar mais ou menos, ou correr mais risco no passe ou menos. Tem um certo impacto quando você começa a analisar dados. E o principal para mim, você aprende também a interpretar contexto, Passa a entender que estatística não é uma sentença e aprende a levantar perguntas com base em dados. E a graça deixa de ser contratar estrelas ou os melhores e passa a ser desvendar histórias, encontrar jogadores desconhecidos, formar elencos coerentes por trás de números
e um jogo quase investigativo, né? E profundamente satisfatório. E eu posso dizer isso porque realmente o save com o Figueirense mudou muito a maneira como eu jogo. Como eu disse, não é fácil, mas se você forçar um pouco por algumas temporadas, você consegue mergulhar nesses números. Mas eu acho também que você tem que gostar, né? Eu já gostava. Eu tinha esse pontapé já, né? Eu sempre quis me aprofundar nesses números. Então eu acho que esse save aqui, se você tem essa pegada de gostar de olhar números, eu acho que você vai se dar muito bem. Eu quero te pedir para você ficar até a dica 5, porque ela será provavelmente, tá, o próximo save do canal. Então fica ligado aí na dica número 5. A terceira ideia de save é jogar com passes diretos. A ideia aqui é sempre usar o passe direto. Não existe mais toque curto, posse, circulação lenta, construção paciente. É transição, profundidade, duelo físico e verticalidade extrema. E nesse estilo, né, de passe, você pode precisar montar um time que aguente esse tipo de jogo. E isso vai te forçar, né, a repensar completamente um estilo de controle. É um desafio de identidade. Será que eu consigo jogar mesmo bem sem controlar o jogo? Que eu acho que é o que muita gente acaba jogando, né? Eu também jogo assim muitas vezes, tentando controlar a posse. E quando você tira isso da equação, né, você vai aprender muita coisa, com certeza. Isso aqui é um save também que eu faria, tá? Montar times especializados, funções claras entre defesa e ataque. Você vai criar mais espaçamentos na equipe, né, já que o jogo é mais direto. Vai usar jogadores mais fortes, agressivos, bons no ar. Vai tentar tirar proveito da segunda bola. Ou seja, mesmo que você não tenha todos os jogadores fortes, né, de repente você ter 1-2 no ataque e um outro jogador mais rápido, mais franzino, ele pode se dar bem na segunda bola, né? Vai ter que equilibrar um pouco esse risco extremo, né? Nesse passe direto, o risco é muito grande em posse de bola. Você vai ter que contornar isso com uma organização muito boa também, que é aquilo de usar parcerias diretas, né? Jogadores defendendo atrás e atacando na frente. Você vai precisar adaptar o seu estilo de jogo direto. Se você joga com muito controle, né, você fatalmente vai precisar se adaptar a esse estilo de jogo direto. E isso vai acabar te obrigando a desapegar de um estilo de controle. Você precisa gostar de luta, de transição, apesar de bruto, é um estilo com muita identidade, né? E se você realmente nunca jogou assim, você vai ter que repensar praticamente tudo que você costuma fazer. A quarta ideia de save é jogar sem contratações. Basicamente, você vai se impor a uma regra muito dura, né, de não contratar ninguém. Você só vai poder usar jogadores formados no próprio clube ou que estejam retornando de empréstimo ou que já estavam no elenco. Enfim, você pode colocar diversas possibilidades nisso, mas o fato é que você não pode contratar jogadores. E isso vai te tirar muito da zona de conforto, porque você vai deixar de resolver tudo com dinheiro, né? Comprando jogadores. Se falta um atacante, você não vai mais comprar, você vai formar esse jogador. Se o elenco tem defeitos, você não corrige, você se adapta. Cada jogador vira um projeto, e isso é verdade. No save com o Figueirense mesmo, eu tenho o Coaraci lá, que é o New Jean, nem é um jogador real, e ainda assim eu tenho apego a ele, eu estou tentando construir esse jogador, né? E é isso que você vai acabar fazendo quando você não pode contratar absolutamente ninguém. Cada temporada vai exigir muita criatividade de você. E com certeza, ao longo desse save, né, você vai desenvolver planos individuais de maneira mais consistente possível para poder desenvolver jogadores, o que é melhor jogar, treinar, vai ter que gerenciar personalidades, porque é muito importante, né, no desenvolvimento de um jovem. Você vai ter que se adaptar até taticamente, porque você vai ter que trabalhar com o que você tem e não com o que você queria, né? Vai poder montar uma cultura de estilo de jogo no clube, vai se preocupar com o desenvolvimento dos jogadores em todos os níveis, estruturais, técnicos, tudo. É realmente um grande desafio, é um desafio enorme. Eu nem sei se eu teria coragem de jogar dessa forma, mas eu sei que tem um caminho de desenvolvimento aí muito bom e muito grande, muito amplo, né, cara? A verdade é que todo mundo evita alguma coisa dentro do Futebol Manager. Um estilo de jogo, contratações, uma tática, e quando você começa a navegar nesses mares, né, de incerteza, de desconforto, é justamente aí que o jogo começa a ficar muito interessante. A ideia de sair da zona de conforto provoca você a deixar de viver só pelo resultado
e começar a pensar no desenvolvimento da sua ideia e as decisões que você está tomando ao longo do caminho. Você não fica mais focado apenas em ganhar, tá? Ganhar vai ser uma consequência e vai acontecer naturalmente. Você vai curtir muito mais a evolução da sua ideia, as tentativas, os erros, os acertos e os caminhos que você vai descobrindo ao longo do save. Retranqueiros, um comunicado muito rápido. Agora o canal tem links de afiliados da Amazon e do Mercado Livre. É totalmente seguro, não muda o preço para você e ajuda demais o canal, porque eu recebo uma pequena comissão em cada venda, mesmo que você compre qualquer outro produto dentro de até 24 horas depois de acessar o meu link. Então, se for comprar qualquer coisa no Mercado Livre ou na Amazon, use o link aí no comentário fixado ou na descrição, assim você apoia o canal sem gastar absolutamente nada mais. Valeu! E a quinta ideia de save, que é uma ideia que provavelmente vai virar aqui save no canal, eu já pensei muito sobre isso, que é um save evitando a velocidade. Você se impõe a uma regra de não contratar nem escalar jogadores com aceleração ou velocidade 13, tá? Quem tem no atributo a aceleração e a velocidade 13 ou mais, você não vai jogar com esses jogadores, não vai contratar, você vai vender, mas você vai evitar ao máximo utilizar esses jogadores. E você vai desafiar provavelmente o meta, né, do Football Manager, que é a velocidade, né? E isso vai te tirar muito da zona de conforto, porque a velocidade ela resolve muita coisa dentro do Football Manager. E se você tira isso do jogo, você vai precisar encontrar jeitos muito mais inteligentes de atacar, defender, fechar espaço, quebrar linha. Toda a parte tática vai ser impactada demais quando você evitar a velocidade. E aí o que eu acredito, né? O que isso vai causar? Você vai ser obrigado a montar um time baseado na inteligência, na criatividade dos jogadores. Você vai desafiar o meta ou o estado físico dos jogadores com a inteligência. E eu acredito que pode ter muito sucesso. Você ainda assim vai poder contratar jogadores fortes, né? Com muita força e impulsão, mas eu acredito que a falta de velocidade vai fazer você construir uma tática, né, focada em aproximação, em passes curtos, em um jogo mais pausado. Você vai ter que valorizar jogadores que pensam, né, que são criativos, que são inteligentes. Vai ter que trabalhar com ritmo, com paciência, com superioridade numérica. Você vai ter que sair do óbvio e tentar adaptar uma ideia. E aí, sem esse atalho, né, da velocidade, cada jogada construída vai importar muito. Cada ajuste, cada pequeno detalhe você vai passar a olhar para isso, para cada detalhe tático, né? E você vai passar a enxergar o jogo de uma forma mais profunda e vai gostar com certeza dessa caminhada. Todas as ideias que eu dei aqui de save, né? Você vai acabar focando tanto nessa ideia que você vai construir coisas que você nem imagina, e isso vai impactar em futuros saves, coisas que você tinha uma visão e vai começar a ter completamente diferente, porque você está olhando cada detalhe, né, cara, em cada um desses saves. No fim das contas, sair da zona de conforto é sobre se envolver com aquilo que você está criando, com aquilo que você está decidindo, com aquilo que você está escolhendo. É deixar de olhar apenas para o placar, para o resultado das coisas e começar a enxergar tudo que existe antes do resultado acontecer. As escolhas, a evolução, os riscos, as mudanças que você decide fazer, você foca nas suas decisões. Você passa a aproveitar a caminhada inteira e o Football Manager se transforma literalmente. Agora me conta aí nos comentários o que você evita no Football Manager, porque provavelmente existe aí uma boa ideia de save. E talvez seja exatamente o próximo save do canal, mas como eu disse, eu tô muito tendencioso a fazer um save evitando a velocidade. Bom, é isso, pessoal. Se você está vendo esse vídeo até agora, muito obrigado, um abraço e até a próxima.